Bom dia, irmãos! Estamos aqui em mais um EBD. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo. Semana passada nós falamos sobre Hebreus, capítulo 1, e hoje nós iremos discutir um pouco sobre Hebreus no capítulo 2. E agora, para a gente dar início, precisamos dar uma recapitulada. No capítulo 1 nós conversamos um pouco sobre as circunstâncias que estavam acontecendo. Nós também falamos sobre anjos e falamos sobre como a situação à nossa volta nos tenta a ver um Cristo que não existe. Ele modifica Cristo. E isso faz com que tenhamos uma fé frágil, porque essa fé não está baseada na rocha verdadeira. Então, com isso, no capítulo 2, ele vai dar ali uma explicação profunda sobre o ser de Cristo, quem ele é, e também sobre os anjos. Nós terminamos o capítulo 1 falando de anjos e iremos começar o capítulo 2 falando também de anjos. A partir ali do versículo 5, a palavra diz o seguinte, Hebreus 2, capítulo 5, ou versículo 5. Pois não foi os anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que ele te lembres, ou o filho do homem que o visites, e fizeste por um pouco menor que os anjos de glória e de honra e coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que aquele sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então aqui nós temos a principal constatação dos que Cristo, ele não é um anjo, mas ao mesmo tempo ele é maior que os anjos, apesar de ter sido feito homem, que é menor do que os anjos. E por que isso é importante? Como eu falei, toda aquela circunstância de perseguição, de sofrimento, os povos naquela época os cristãos, principalmente as comunidades que estavam presentes dentro de ambientes, regiões, cidades judaicas, eles sofriam uma perseguição intensa. E essa perseguição, ela também vinha em uma perspectiva de modificar o pensamento cristão. Então, eles vinham com essa questão de Cristo ser apenas um anjo, e isso fazia com que as pessoas tivessem fraqueza na sua fé. E essa fraqueza na fé fazia com que as provações a qual estavam sujeitos tivessem mais capacidade de destruir. Então, o autor ele vem e constata de uma forma muito simples. Olha, Cristo foi feito por Deus, sujeito, aquele que sujeita todas as coisas. Todas as coisas são abaixo do pé dele. Então, como os anjos, que também são criaturas de Deus, não estariam nesse patamar, abaixo de Cristo. E lá no versículo, a partir do versículo 9, diz o seguinte: todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então aqui nós temos, além da constatação de que Cristo, ele foi feito acima de todas as coisas pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Nós também vemos aqui o porquê do seu sofrimento. O sofrimento de Cristo, ele veio para o fortalecer. Ele veio para o tornar capaz de fazer a sua missão. Mas não capaz no sentido de acrescentar, mas sim ali de aperfeiçoar a sua obra. O sofrimento fez com que ele seguisse o caminho correto. Ao mesmo tempo que quando, ali no versículo 10, começamos a ver as semelhanças entre Cristo e nós, vamos a entender que o sofrimento também tem um propósito em nossas vidas. Versículo 10.
Porque convinha que, por aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmão. Aí agora nós vamos ver o versículo 12. Aqui nós temos essa afirmação. Aperfeiçoados. Nós fomos aperfeiçoados em Cristo por meio do sofrimento dele. Ou seja, o sofrimento ele tem um motivo de existir. Existe um porquê. Não é coisa do além. Isso é importante, porque ao crer no Cristo correto, no Cristo pleno, no Cristo perfeito, entendemos os motivos. Eu vou sofrer porque esse sofrimento me torna capaz de me aperfeiçoar. Então, o aperfeiçoamento do cristão, ele vem por meio deste sofrimento, ele vem por meio desta dor, assim como também foi com o nosso mestre. Então, essas coisas permitem que tenhamos um relacionamento mais próximo com Deus. E além disso, permite que nós tenhamos nele o descanso, tenhamos nele a paz. Tudo isso é um conjunto de coisas que faz com que o sofrimento ele tenha um significado. Então, irmão, se você está sofrendo, se você está sujeito a várias coisas, entenda. E não estou dizendo que a situação não vai mudar. Porque para grande parte das pessoas, ninguém vive um sofrimento eterno. Nós temos momentos de alívio, nós temos momentos de alegria, mas para aqueles momentos onde o sofrimento é inevitável, onde o sofrimento parece ser a única coisa no horizonte, entenda que além do horizonte, além do sofrimento, Deus está. Cristo está. E Cristo está, além de ser o objetivo final, Ele também está com você, do seu lado, te aperfeiçoando em todo momento. Versículo 12. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu, os filhos que Deus me deu. E aqui nós temos uma afirmação da proximidade que Cristo tem com nós, como família de sangue. 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então aqui nós temos primeiramente, o cristão ele não tem medo do sofrimento. Ele entende o sofrimento. Ele compreende o sofrimento. Ele não nega, ele não o esquece, ele entende. E a partir desse entendimento que há um propósito, é capaz de se aperfeiçoar e ser aperfeiçoado por Deus, por meio do sofrimento. E nós temos o diabo. O diabo, ele já foi derrotado. Vou repetir. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruído. O diabo perante Cristo não é nada. O diabo perante Cristo não tem poder. O diabo, ele só tem poder naqueles que não seguem a Cristo. Porque nesses a morte habita. Em Cristo não há morte. Na verdade, não há morte. Em cristãos não há morte. Nós não precisamos temer o mal, porque nós temos alguém que é muito maior, muito mais poderoso, muito mais completo do que aquele que está nos tentando. Mas ainda assim devemos tomar muito cuidado, porque assim como para os irmãos que estavam aqui, o sofrimento é usado para tentá-los a negar a Cristo, o mundo e a mentira também se utilizam de várias formas, de vários discursos,
para nos fazer negar a nossa fé. Versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então aqui nós temos, além do sofrimento do diabo, nós temos a morte. O cristão, ele não tem medo da morte. Por quê? Porque o cristão, ele sabe para onde está indo. O cristão, ele já tem uma consciência plena de que o seu destino não é aqui. E aqui, isso que nós estamos passando, é apenas o início de todas as coisas. Então, a fé em Cristo permite que o cristão ele não seja uma pessoa, como diz o texto, escravo, temendo o fim dos seus dias, porque o fim dos seus dias nada mais é do que o começo da eternidade com o seu Senhor. E aqui no versículo 16 ele diz ali sobre a questão dos anjos e, de forma bem clara, afirma que não há salvação para os anjos. A salvação é para a descendência de Abraão, ou seja, todos nós. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E aqui nós temos a última afirmação, de que como o sofrimento em Cristo, ele demonstra essa questão do fortalecimento da fé. E ele é o que garante que nossa fé, nosso ser, será fortalecido, aprimorado, aperfeiçoado por meio do sofrimento. Ele garante, ele está conosco. Então, irmãos, não importa o que esteja acontecendo na sua casa, na sua cidade, na política, no mundo, no país, a verdade é que o cristão passará por tudo. Cristo passará por tudo e ele é maior que tudo. Nós não temos desculpas para agir fora da sua vontade. Não temos, irmãos. Porque a verdade é que ele está conosco. E se somos fiéis, se estamos atentos à sua voz, sabemos que Cristo, ele deixa bem claro qual é o caminho que devemos seguir. E às vezes esse caminho é aquele caminho que vai nos levar direto para algum tipo de sofrimento. Mas o sofrimento com um propósito. Amém, irmãos? Peço que orem pela igreja, orem pelo país, orem pela sua cidade. Irmãos, que Deus esteja com vocês. Um bom domingo a todos. Amém. Graças a Deus.